Olá, meus amigos, aqui é o professor Isaac novamente. Vamos continuar nossa aula sobre ângulos, né? E vamos falar agora sobre os ângulos opostos pelo vértice. A definição diz o seguinte: dois ângulos são opostos pelo vértice quando os lados de um forem prolongamentos dos lados do outro, e vice-versa. Dois ângulos opostos pelo vértice são congruentes. Lembra dessa palavra? Congruentes? Vamos ver aqui no nosso dicionário. Nosso dicionário diz o seguinte: congruentes têm a mesma medida, ou seja, ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. Então, no exemplo que eu tenho aqui, ó, tem uma reta R que é cortada por uma reta S, formando quatro ângulos, que eu chamei aqui de ângulo A, ângulo B, ângulo C e ângulo D, né? Então, pela definição, nós temos aqui, ó, os ângulos opostos pelo vértice, quando os lados de um forem prolongamentos dos lados do outro. Então, vocês podem ver aqui, ó, os lados do ângulo A. Esse aqui é um lado do ângulo A, que ele se prolonga aqui, ó. Aqui, outro lado do ângulo A, ele se prolonga para cá, formando esse ângulo oposto pelo vértice aqui, que é o ângulo C, tá beleza? Então, o ângulo A, ele é oposto pelo vértice ao ângulo C, né? Se você pegar o transferidor aqui, ó, você vai comprovar que esses ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida aqui, ó. 60 graus aqui. Se você pegar aqui também, ó, você vai comprovar que você também tem 60 graus aqui. Olha, isso aqui, desse lado aqui eu vou olhar aqui por fora, ó. 0, 10, 20 aqui, ó. 60 graus também. Tá? Outro detalhe importante, vocês repararam aqui, ó, o ângulo A é oposto pelo vértice ao ângulo C. E o ângulo B, qual o ângulo oposto pelo vértice ao ângulo B? Tá aqui do outro lado, aqui, ó, o vértice aqui, ó. O ângulo oposto pelo vértice ao ângulo B é o ângulo D. Tá? Logo aqui, ó, se o ângulo B vale 120, o ângulo D também vai valer quanto? 120. E repare uma coisa aqui, ó. O ângulo A e o ângulo B, eles são ângulos suplementares. Isso não é verdade aqui, ó. Esse ângulo aqui, ó, mais esse ângulo aqui, não tem que dar 180? Não é verdade? Então, o ângulo A mais o ângulo B, se você somar os dois ângulos, você vai ter a medida de 180 graus. Tá? Aqui também, ó. Nessa reta S aqui, ó, você tem aqui, ó, dois ângulos suplementares aqui, ó, né? A soma desses dois ângulos, você vai ter a medida de 180 graus. Aqui também, ó, esses dois ângulos aqui, ó, o ângulo C e o ângulo D, são ângulos suplementares, né? Ó, pode ver aqui, ó, a soma desses dois ângulos aqui vai formar um ângulo de 180 graus. Aqui também, ó, o ângulo A e o ângulo D, eles são suplementares também, né? Ou seja, a soma da medida desses dois ângulos vai dar 180 graus. Tá beleza, gente? Então, nós temos aqui, ó, os ângulos opostos pelo vértice. É o ângulo A, que ele é congruente ao ângulo C aqui, ó. E o ângulo B também ele é congruente ao ângulo D. Então aqui, ó, esses dois ângulos também são opostos pelos vértices, né? Ó, ângulo A é congruente ao ângulo C, ângulo B é congruente ao ângulo D. Tá beleza? E os ângulos adjacentes, eles são ângulos suplementares, né? Ângulo adjacente, ó, ângulo adjacente que está do lado do outro aqui, ó, tá bom? Ó,
O ângulo A, ele é adjacente ao ângulo B, ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, eles são ângulos suplementares. Suplementares somam 180 graus. Esses dois ângulos aqui, ó, são ângulos adjacentes. São ângulos suplementares. Esses dois ângulos aqui, ângulo C e D, são ângulos adjacentes. Então, eles são ângulos suplementares. E os ângulos A e D também são ângulos adjacentes. Ou seja, são ângulos suplementares. Pode confirmar aqui, ó. 60 mais 120 dá 180. 120 mais 60 dá 180. 120 mais 60 dá 180, tá bom? Esse aqui é o exemplo que vai valer para todos os exercícios que nós vamos fazer a partir de agora. Então vamos lá aqui, ó. Determine os valores desconhecidos dos ângulos abaixo. Então nós temos aqui, ó, uma reta S, que é cortada pela reta R, que formam assim, ó, 4 ângulos, né? Então você já pegou ali, ó, os ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se eu tenho aqui, ó, que 40 é esse ângulo aqui, quem é o oposto ao ângulo de 40 graus? Quem é? O Y ali, o valor que eu quero saber. Quanto que vale Y, então? Lembrando ali, ó, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Então, o Y vai valer quanto? 40 graus. Bom, se eu já sei que esses dois opostos pelo vértice valem 40, tem como eu saber quanto vale X e quanto vale Z? Sim, né? Que eu vou aplicar a regra aqui, ó. Esses dois ângulos aqui, ó, eles são ângulos suplementares. Lembra da aula? Lembra do exercício anterior? Esses dois ângulos aqui, ó, a soma desses dois ângulos é 180 graus. Então, se eu já tenho 40 aqui, ó, 40 para chegar a 180, o X só pode valer quanto? 140 graus. Beleza? Então, ó, os ângulos X vale 140 e Y 40. Beleza? Então aqui, ó, o Z eu posso achar de duas maneiras. O Z eu posso olhar para cá, ó. Quem é o ângulo oposto ao ângulo Z? É o ângulo X, que vale quanto? 140. Então, se o ângulo X vale 140, o Z também vale quanto? 140. Tá? Outra maneira de você fazer seria olhar aqui para o ângulo adjacente ao ângulo Z aqui, ó, que é esse ângulo aqui, ó, ângulo de 40 graus aqui, né? Ó, lembrando aqui, ó, a soma desses dois ângulos tem que dar 180, né? Se eles são adjacentes, eles são suplementares. Então, o suplemento de 140 é? O suplemento de 40 é 140. Tá bom? Então, você tinha duas maneiras de resolver aqui. Até outro, né? Ó, ou olhava para o vértice, que você já tem um valor lá que é 140, ou olhava para o ângulo adjacente, que é o suplemento desse, né? Então, se esse ângulo vale 40, o suplemento de 40 é 140. Beleza, gente? Então, aqui eu vou criar mais uma questão aqui para gente. Como vocês podem ver, agora ficou muito fácil, né? Olha, o ângulo oposto ao ângulo que eu já sei aqui. Você vai primeiro aqui, ó. O ângulo que você já sabe é o ângulo de 70 graus aqui, ó. Então, quem é o ângulo oposto ao ângulo de 70 graus? É o ângulo Y, né? Aqui são os valores desconhecidos aqui, né? X eu quero saber quanto vale esse ângulo aqui, quanto vale esse ângulo, quanto vale esse ângulo aqui, né? O ângulo oposto ao ângulo de 70 é o ângulo Y. Então, o valor de Y pode ser quanto? 70. Beleza? Porque 70 é oposto ao ângulo Y. Tá beleza? Então agora tem como, já sei que esse ângulo vale 70, esse ângulo vale 70, agora eu quero saber quanto que vale o X e quanto vale o Z. Né? Aqui, ó, posso escolher qual ângulo resolver primeiro aqui. Então eu posso fazer por aqui, ó.
o ângulo Z é um ângulo adjacente ao ângulo de 70 graus. Ou seja, esses dois ângulos aqui, ó, eles são suplementares, né? Ó. Ângulos suplementares, né? A soma dos ângulos suplementares tem que dar quanto? 180 graus. Então, se esse ângulo aqui vale 70, quanto que vale Z? Quanto que falta para chegar a 180? Então, você faz a continha lá. 180 menos 70 vai dar quanto? 110. Beleza? Então, aqui já achei aqui, ó. O Z vale 110. Né? Pode confirmar aqui, ó. Desse lado aqui vai bater certinho também, ó. Esses ângulos Y e Z, eles também são ângulos suplementares. Tem que bater certinho aqui, ó. 110 mais 70 tem que dar 180. Então, o ângulo X aqui, ó, esse ângulo desconhecido aqui, fica fácil de resolver ele agora. Sabe aqui, ó, ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. Se você já achou Z, o Y, se você já achou Z, o X também vai valer o valor de Z, que eles são opostos pelo vértice, verdade? Então, o X vai valer 110. Então, já temos aqui todos os ângulos. Bom, ó, X vale 110, Y 70, Z 110 e o ângulo que eu já tinha aqui vale 70. Tá bom, pessoal? Agora com vocês.